Bom dia! Como é que você tá? Tudo bem? Bom dia a todos. Tudo bem, Jaci? Tudo. Estamos aqui mais uma vez. Vamos começar bem essa semana, hein? Ensolarado, tá um pouquinho frio, mas seguimos nesse tempinho de outono gostoso de Curitiba, região metropolitana, você da sua cidade. Participem hoje com a gente. A gente está no WhatsApp 92589895, no Instagram com live 95FM Curitiba, no Facebook Cláudia Queiroz Jornalista. Já estamos aqui. Participe, mande sua pergunta. A gente vai interagindo. Hoje o tema que a gente vai trabalhar é sobre tempo, gente. Inclusive, essa é uma das maiores pesquisas no Google nesses últimos dias que está relacionada ao tempo de quarentena. Aliás, quarentena não seriam 40 dias? A gente já passou de 8 semanas e ainda não tem previsão para terminar. Eu sou Cláudia Queiroz, jornalista, ao meu lado Jaci Leal, médico, escritor, palestrante. Então, Jaci, como é que conta? Conta aqui pra gente. Essa questão de tempo, ela pode ser relativa? Cada um sente de forma diferente? Quais são os impactos disso para a saúde mental? Tipo, 3 perguntas de uma vez só. Essa é uma das maiores maravilhas que existe, as coisas poderem ser relativas. Porque se é relativo, eu posso ter controle, porque aquilo que não é relativo, é absoluto, eu não tenho controle algum. Então eu posso tentar colocar em termos de tempo a importância para a gente diferenciar o que é uma quarentena, né? E quarentena realmente o nome vem de 40 dias, e vem de 40 dias porque quando teve a peste na Europa, os navios que chegavam em Veneza, por exemplo, eram obrigados a ficarem 40 dias em alto mar, até passados 40 dias, se não tivesse doença dentro do navio, eles podiam entrar. Agora imagine numa época que não se conhecia muito de ciência, bactéria, tinha que estipular um tempo. Algum critério que foi dado como 40, então ficou o termo quarentena. Agora, do coronavírus são 15 dias. Quer dizer, então são 40 dias de 15? Não, é o período que tem. E isolamento, a diferença de quarentena, que quarentena é aquela pessoa que teve o último contato ou com alguém doente, ou veio, acontecido o último dia que alguém veio de uma região com doença, e ele simplesmente vai ficar num período de quarentena para ver se vai aparecer. Tem um conceito importante para compreender, que chama-se período de incubação de uma doença. Isto é o período que você pode estar doente, transmitindo a doença e sem sintomas, então ninguém sabe. E isolamento é quando você já está doente. Aí conta-se mais 15 dias para que passe essa doença e você deixa de transmitir e você já está liberado. Tá, mas nesse caso do coronavírus, a quarentena, ela acaba sendo totalmente relativa, ela é só uma expressão, porque não importa a quantidade de dias, as pessoas vão ter que manter um certo tipo de isolamento social enquanto tiver vírus por aí. O problema é que é muito fácil você colocar 40 dias num navio que vem de fora. Agora, numa cidade, numa população, é difícil você quantificar aqui. Nós não vamos entrar aqui agora em termos políticos, porque uma cidade tem doença, outra não tem nada e está todo mundo em quarentena. Então não vamos entrar nessa discussão porque vai ficar muito complicado. Mas que tem coisas muito erradas acontecendo, tem. Então é por isso que todo o nosso projeto e programa é para te dar conhecimento e valor dentro do teu coração, para você se defender das manipulações que existem e sempre vão existir. O ser humano é um ser, e aí que você perguntou da relatividade, né? Isso é importante. O mundo vinha numa sequência linear, inclusive física. Newton foi fantástico, né, no tempo dele, e todos pensando exatamente no certo, no correto, no absoluto. Até que veio Einstein e chutou o pau da barraca, né? Quer dizer, quando ele criou a teoria da relatividade, baseada exatamente em questões de tempo. A primeira teoria dele, que foi a teoria primeira que ele colocou, ele incluiu o tempo exatamente nas medidas newtonianas, nas medidas de espaço. Então o tempo é fundamental. E num segundo momento, na teoria geral da relatividade, ele colocou a gravidade, que não é o caso aqui. Mas se eu for contar na relatividade do tempo, eu gosto muito de dar aquele exemplo de uma conversa, uma suposta conversa, eu falo suposta porque eu não tenho certeza se isso de fato aconteceu, numa conversa entre Einstein e Charles Darwin. Uau! Desculpe, Charles Darwin. Imagine, né? Uma conversa entre... Darwin era o meu preferido, mas voltemos ao Einstein. Não, Charles Chaplin. É que eu pensei na evolução, pensei no Darwin. Charles Chaplin, quer dizer, no tempo do cinema mudo, ele conseguia transmitir mensagens tremendas sem comunicar nada. Aliás, é uma boa opção para quem tem uma falta de ideia do que fazer nessa quarentena, tá com criança e tudo mais, apresenta Chaplin. Chaplin, né? É legal. Super legal. Mas o Einstein falou para ele assim, puxa, você não fala nada e eu entendo tudo. E o Charlie Chaplin olhou para ele e falou, puxa, você fala tudo e não entendo nada.
E essa brincadeirinha que parece boba já mostra a relatividade das coisas. Quer dizer, dentro do próprio conhecimento, questões de tempo, fica mais claro entender quando você, por exemplo, está com uma pressa danada, você tem um deadline, você precisa resolver alguma coisa e te dão 5 minutos para você resolver. Nossa, fica horroroso, né? Aliás, assim, tem muita gente que sob pressão, ela reage de uma maneira até, parece um pouco mais agressiva, mais objetiva, ou, né, com essa pressão, essa sensação de pressa, né, iminente, assim. Não, mas eu já vou chegar lá na questão emocional que você falou. Então, você acaba resolvendo os seus problemas e consegue em 5 minutos. Teu chefe fica feliz, está todo mundo feliz que você conseguiu resolver. Daí você vai ao médico. Você chega numa sala de espera e te dão exatamente os mesmos 5 minutos para esperar. E você fica louco. Isto é, porque demora demais. Aquilo que de repente aqueles 5 minutos para você resolver um problema era muito pouco, agora 5 minutos é demais. Aí está a relatividade. 5 minutos numa espera telefônica parece uma eternidade, exatamente. Né? Então, para dar esse fecho no que a gente está falando emocional, você tem o controle daquilo que você pensa sobre os 5 minutos, tanto na pressa quanto no ter que esperar. Uhum. E quais são os impactos disso para a saúde mental das pessoas? Veja, o impacto não é disso, o impacto é você. É você que vive nesse problema. Então, vamos lá, você chega num cartório e você vê uma fila gigantesca e você tem outras coisas para fazer. O que você vai pensar? Começa a ficar brabo, remoer na tua cabeça, começa uma série de pensamentos ruins, pensamentos negativos, pensamentos que te machucam. Ninguém está dando bola para que você está ali se machucando. É você que está machucando a si mesmo. Gente, quando a gente começa a aceitar as questões na vida, fica tudo muito mais simples. Tem exemplos... Mas é que cada um sente diferente, né? E tem um nível de compreensão diferente a respeito de cada um. Perfeito. E o que é o nosso programa se não é aumentar o nível de percepção das pessoas? Para que eu possa realmente começar a ter controle, que eu falei do cockpit do nosso cérebro, para que a gente possa pensar, espera um pouquinho, eu também sinto. Eu cheguei um dia num banco e eu tinha uma cirurgia para fazer, a paciente já tinha ido para a sala e eu tinha uma conta para pagar. E quando eu cheguei, entrei no banco, eu vi aquela fila enorme. Eu olhei para aquela fila e eu estava de branco, né? O banco era na frente do hospital. Eu tive a cara de pau de olhar para a fila e falar, gente, eu estou com uma paciente indo para cirurgia. Alguém se importa? Porque se alguém se importar, eu não faço. Alguém se importa de eu passar na frente para pagar uma conta? Ninguém se importou. Nós vivemos num mundo de colaboração. E, aliás, uma gerente levantou, pegou minha conta e falou, deixa que eu pago para você, depois te entrego a conta. Entende? Quer dizer, então, o mundo é feito de pessoas civilizadas. E essas pessoas civilizadas têm que entender questões de tempo e como reagir. Na verdade, assim, quando existe essa sinalização, né, essa troca, é a mesma coisa que alguém que pede para entrar na sua frente para virar à esquerda quando você está dirigindo e mesmo com pressa. Se pedir, a gente dá a passagem. Se não pedir, eu nem sempre dou. Não é? Todas as relações humanas são feitas de questões também de tempo. Então, a cada momento, a cada passo que você dá na vida, a cada necessidade de espera, a espera do outro, tem que haver uma coisinha chamada tolerância. Tolerância, empatia, compreensão. Aí você vai falar assim, mas o outro abusa. O problema está no outro, não está em mim. É aquilo que eu falei das feridas emocionais. Claro que se de repente naquela situação, por exemplo, que eu dei da fila, se alguém não quisesse, eu ia pagar com multa no dia seguinte. Mas a gente tem que trazer isso para o primeiro degrau de um processo de desenvolvimento. Então, assim, a ferida está no outro, então, está abusando e tudo mais, mas eu estou me sentindo incomodada, eu realmente estou me sentindo abusada no sentido de passou a minha paciência, eu acho que tá repetindo, tá fazendo muito disso, tá toda hora fazendo de uma exceção à regra. Então, as pessoas têm um nível de tolerância. E isso envolve uma série de coisas, desde a composição dessa educação, da formação, dos valores, da experiência de vida, do momento em que ela está vivendo. Então, assim, qual é o primeiro degrau para uma pessoa pensar assim, bom, vamos respirar, vou pensar aqui, acho que está abusando, mas eu tenho que entender que, poxa, ele está com problema, ele está com problema em casa, ou ele poderia ser até uma mentira. Eu poderia estar manipulando ali para passar na frente das pessoas. Muita gente. Eu já vi criança no colo de várias pessoas, porque criança com colo tem preferencial. Então, a mesma criança sendo alugada fora do banco para poder entrar, né, e conseguir vaga preferencial. Mas a questão é não tirar vantagem. A gente está pensando com pessoas com um pouquinho mais de consciência, mais coerentes. Ok, mas o que eu quero é trazer consciência para as pessoas. Então, eu preciso entender que a vida é uma dança. E se a vida é uma dança, tem pessoas que vão querer ouvir uma música diferente da minha.
Eu vou ter que ter um nível de tolerância. Agora, se de repente eu não gosto de rock, e numa festa que eu estou só toca rock, é uma opção minha eu estar lá dentro também. A coisa é extremamente complexa, mas o fundamental, vamos voltar para o básico, senão a gente vai ficar com uma série de exemplos que cada um que está ouvindo pode utilizar um exemplo. Eu quero saber de você. É você que está me ouvindo, como é que você vai reagir em cada situação da vida. E aquelas pessoas que de repente quiserem abusar de mim, quiserem me manipular, eu preciso aprender a me defender também. Eu não estou falando aqui para a gente ser um bobo. Eu não estou falando para você não ter força para se superar e para falar não, para bloquear essas coisas que acontecem de ruim. Porém, se todos nós, ao longo do tempo, aprendermos a dançar essa música da vida, nós vamos dançar melhor. Mas eu estou vendo assim, a gente tem situações diferentes. Idosos, por exemplo, os meus pais começam a assistir filme perto das 11h30 da noite, meia-noite, estão curtindo a vida, independente do corona, claro, eles estão com o isolamento, mas eles estão assistindo um filme, vão dormir 1, 2 da manhã, acordam lá pelas 9, 10, sei lá, ou até mais. Eles não estão sentindo o mesmo impacto que as mães, que daí não são a minha fase, que estão tendo que estudar com o filho, fazer lição, tem que trabalhar, tem que entregar relatório, estão fazendo videoconferência. Eu tenho uma série de atividades, tenho me reinventado de várias maneiras, mas essa sensação e essa fase de fazer tudo em casa, todos juntos o tempo todo, isso gera muita pressão na vida de todos nós, porque temos que o tempo todo negociar, abrir mãos, assim, abrir mão daquilo que a gente estava querendo fazer, aquilo que a gente consegue fazer, aquele equilibrismo assim, entre expectativa e realidade. Então, uma mãe que está com prazo para entregar trabalho e que tem filhos em idade escolar, que está estudando junto, que está fazendo o papel de professora também, isso tudo gera tensão no filho, que está tendo que estudar com mãe que não é professora, que se cobra para que a criança aprenda, e a gente tem um nível de paciência e tolerância diferente do que uma criança que está em escola. Então tem uma série de realidades diferentes. Essa é uma visão, mas eu quero trazer mais uma vez, vamos colocar isso como uma visão estanque, você descreveu uma situação real, fática, existe, está acontecendo e na casa de muita gente. O que eu preciso fazer, e é nosso objetivo aqui no programa, trazer equilíbrio. Você também usou a palavra equilíbrio. Então, por exemplo, se eu tenho um trabalho para entregar, se eu tenho um tema para desenvolver e não consigo, eu preciso ter a tolerância. Porque senão a pressão dentro das nossas casas é diretamente proporcional ao meu nível de maturidade para levar o problema. Então, se existem tantas tarefas a serem resolvidas, eu vou focar nas essenciais. E se a gente fala de tempo, aí vem aquelas questões, o que é primordial. O que é prioridade. O que é prioridade. Quais são os papéis que eu tenho na minha família, na minha vida, o meu papel enquanto pai, o meu papel enquanto marido, ele foi superado pelo papel de médico, que eu tive que sair no Dia das Mães fazer um parto. Aliás, foi um dia antes do Dia das Mães. Mas só para colocar dessa situação. Então, o que você fez? Você brigou comigo porque eu fui fazer um parto e nós estamos lá no momento que poderíamos estar mais tranquilos juntos? Não, mas são brigas que acontecem em muitos lugares. Então, esse é o ponto que eu quero trazer. Nós estamos dançando uma música, quanto menos um pisar no pé do outro, melhor. Agora, se você que está me ouvindo tem uma série de tarefas para fazer, faça tudo e faça agora. Por isso que a questão do deadline, se a gente fala em termos de tempo, é uma coisa fantástica. Porque quando você não consegue, às vezes, resolver uma coisa, bota um deadline. O que é um deadline? Bota um tempo que se você tem que fazer até tal hora, senão você perde. Acredita, você vai fazer. E eu gosto de fazer lista. Lista no telefone, ou na agenda, ou no mural. Eu escrevo todas as coisas importantes que precisam ser realizadas no dia. E dá uma sensação muito boa chegar do lado e fazer aquele tiquezinho. Tipo, já fiz isso. Uma vez eu entrei no hospital e quando eu cheguei na sala de médicos, tinha um médico sentado, um médico amigo, conhecido. Eu era bem novo, recém-formado, isso já há muito tempo. Aliás, andava com aquelas agendas de mão ainda, para anotar. E eu tinha uma lista do que fazer. Eu entrei naquela sala de espera e falei, meu Deus do céu, tenho uma lista enorme de coisas para fazer. Ele olhou para mim e sorriu, uma pessoa bem mais de idade, olhou para mim e sorriu e falou, comece pela primeira, entende? E para de reclamar e vai fazer. Quer dizer, então isso que eu quero dizer, todos nós somos assim, nós reclamamos muito mais e muitas vezes sem necessidade. E, repito, e aquilo que você não conseguiu fazer na lista, não fez. Se você não fez por motivos de impossibilidade real, tudo bem. Agora, se você ficou o dia inteiro dormindo porque está com medo, também tenha tolerância com você, porque você não está preparado ainda.
Isto é, a hora que você pega a rédea na tua mão das emoções, você não permite que a tua emoção do medo te leve para a procrastinação, que é empurrar com a barriga. Lembrando que fazer a primeira, que ele estava dizendo, era fazer qualquer uma. Assim, o importante é começar, é gerar esse movimento. Isso é que muda a nossa realidade daquilo, preciso isso, preciso aquilo. Enquanto você coloca naquele preciso, você ainda não fez. Aí você está colocando uma distância também, né? Aliás, veja que interessante, o próprio Einstein teve um deadline, porque ele tinha todo um trabalho que já vinha de outros pesquisadores, ele não foi o único, teve Maxwell, teve diversos pesquisadores que estavam trabalhando na relatividade e precisavam comprovar matematicamente a hipótese. E nessa luta, nessa corrida, ele tinha um deadline, porque ele queria ser o primeiro. Outros poderiam ter sido e não ser o Einstein. Então, veja, nós vivemos a nossa vida numa competição, e que eu já falei que tem que ser colaboração. Porque, querendo ou não, aquele que estava competindo com ele estava colaborando, fazendo com que ele sentasse, e hoje nós temos a física quântica, que não é nada místico, é uma física real, graças ao Einstein, mas graças a outros pensadores, graças a Newton, graças a Platão. Então, você vem numa evolução do conhecimento e nós não paramos por aqui. Então, isso são os deadlines da vida. Então, todos nós estamos dançando todos os dias. Precisamos dançar a boa música da tolerância, da paciência. Para você que está nos acompanhando aqui, você veja, o nosso programa Super Consciência também é cultura, também é aula de física, também é realidade. Participa com a gente no WhatsApp 92589895, no Instagram 95FM Curitiba, no Facebook Cláudia Queiroz Jornalista. A gente quer receber de você mensagens. Como é que tá essa fase de quarentena para você? Como é que tá trabalhar em casa? Como é que tá o armário bagunçado, a pilha de louça para lavar? Aliás, depois eu vou falar sobre pilha de louça aqui, né? As roupas para passar, tá acumulando serviço? Você tá dando conta ou não? Manda um recadinho aqui pra gente. Sobre Einstein, antes de entrar o comercial aqui, sobre Einstein, esses dias ele fez uma postagem muito interessante que era do Einstein, se ele tivesse que lavar a louça, ele teria perdido as teorias de relatividade. Hein? Estamos de volta com o segundo bloco do Super Consciência. Várias pessoas aqui online, no nosso Facebook, na nossa live. O Valdeci, a Patrícia Solalinde, que é do Rio de Janeiro, o Carlos Cardoso, o Marcos, o Paulo Malucelli, nosso chefe, olha só. A Abigail, que está no interior de Santa Catarina. A Gladys França. Gente, bom dia para vocês. Tenham um ótimo dia. Marili, bom dia. Você está ao vivo aqui com a gente. Bom dia, Cláudia. Tudo bem? Tudo ótimo. E você? Bom dia, Marili. Também. Bom dia, Valdeci. Tudo bem? É Jacir. Jacir. Você ficou com o nome do bom dia que eu dei aqui na live. Mas isso acontece. Essa quarentena tá deixando todo mundo meio doidinho mesmo. Então, e esse período agora está sendo um desafio para todos nós, né? A gente está buscando se reinventar, está buscando superar essa fase com algum tipo de bônus. Essa é a esperança que a gente tem, que quando isso passar, a gente aprendeu alguma coisa e leva um pouquinho mais. Vou contar para vocês que eu, nesse período de quarentena, eu consegui abrir um canal do YouTube, abrir uma fanpage, né, também com tudo Cláudia Queiroz Jornalista, no YouTube, na fanpage. Comecei a gravar textos que eu fazia para o jornal, para o Indústria e Comércio, que eu já faço há um tempo. Quer dizer, a gente está buscando uma série de coisas e ainda começamos um programa de rádio. Tudo isso durante uma quarentena que era um período assim, criança em casa, sem funcionária, né, fazendo todos os serviços e administrando marido, filha, em casa, com todos os afazeres que a gente tem e com as ambições profissionais. Estimulada e apoiada pelo marido que lava a louça. Eis a questão, porque isso é sexy, gente. Sexy não é fazer caras e bocas, sexy é lavar louça. Isso é legal, isso é muito legal. Com certeza. Marili, como é que você está enfrentando esse período de quarentena com o consultório? Com o consultório, em primeiro lugar, bom dia a todos que estão nos ouvindo. Isso é muito importante, porque no consultório eu estou conversando com os meus pacientes via online. Que legal. Que é uma novidade para você. Que não querem que seja via online. Então, eu faço todos os preparativos, os cuidados que tem que ser feito, álcool gel, tirar o sapato para entrar,
lavar as mãos, passar álcool e distanciamento de 1,5 metro. Aí poder conversar com o paciente. Gente, eu acabei não apresentando para vocês a Marili. Ela é especialista em psicologia existencial humanista, corporal e sistêmica. E geriátrica, e do coração, e de uma série de Ela fez parte aí. da equipe do Hospital do Coração também. E uma das coisas muito legais que a Marili faz é descobrir aonde que a gente está, como que a gente faz para não jogar essa tensão para alguma área de choque do corpo da gente. Então as pessoas têm um ponto no organismo onde elas tendem a jogar essa tensão. Então tem gente que está nervosa e não consegue então comer, ou então não consegue, né, tem dor nas costas. Tem gente que tem esse tipo de sintoma. Então como é que está sendo agora, nesse período, com tantas instabilidades e incertezas, trabalhar com o emocional dos teus pacientes? Bom, em primeiro lugar é visualizar qual é o nível de ansiedade que o paciente está vivendo. Né? Porque às vezes até a sombra dele o assusta. Então imagine o coronavírus. Né? Então, lidar com a ansiedade, com a angústia é em primeiro momento o mais importante dentro da clínica. Né? E com isso a gente tem que ter estratégias. Quais seriam essas estratégias, né? Além da pessoa desabafar aquela angústia, aquela ansiedade, ter com quem conversar, né? Também os exercícios físicos, exercícios mentais. Que você sugere, né? A partir do momento em que a pessoa descobre algumas emoções no corpo dela e algumas sensações que ela vai sendo apresentada, Nossa, né, que são novas, você vai sugerindo para ela fazer um momento de pausa e de reflexão que aliviam essa tensão toda. Então, em primeiro momento, estou angustiada, estou ansiosa, para e faz exercício respiratório. Respira fundo, lentamente e esvazia os pulmões. Isso vai trazer para a pessoa a sua própria consciência. Por que eu estou assim? Eu estou com medo? Eu estou preocupado com o dinheiro, se vai dar para pagar todas as contas? Eu estou com medo de pegar o coronavírus, passar para alguém? Então, isso é angustiante para a pessoa. Mas quando ela para e se conscientiza, ela vai tomar as providências devidas para que isso não aconteça, vai dar um alívio para o corpo, através da respiração, através do exercício, através da yoga, várias coisas que a gente pode fazer. Tem muita alternativa gratuita, inclusive, na internet, né? Nesse período. Tem muita coisa. Está tendo muita coisa. É tirar o foco do problema em si. É muito importante, sabe? É tirar o foco do problema em si e trazer para si mesmo, né? Oi? É tirar o foco do problema absoluto no problema e trazer para si mesmo. Lembrar que está vivo, olhar para si, desviar a atenção para si mesmo. Mas é o que a quarentena está fazendo com todo mundo. Está todo mundo tendo que se olhar. E você acha que o ser humano gosta de se olhar? Não. O Heidegger já dizia que o homem luta desesperadamente para não se conhecer. Sim. Então, esse momento de quarentena, você é obrigado a se olhar. Porque você precisa passar por esse período, ter esperança da continuidade e ser uma nova pessoa lá na frente. É o que a gente fala da oportunidade para trazer novos caminhos, né? Com certeza. Mas quem imaginaria que viveria uma pandemia? Então é tudo muito novo para todo mundo. Ainda mais aqui. O mundo inteiro tá. Ainda mais tendo que se reinventar. Em termos de O Brasil. mundo todo. É uma dimensão que a gente não tem noção dessa dimensão. A gente não tem noção de proporção, né?
A gente vem de um histórico cultural no Brasil, da gente também nunca ter entrado muito frontalmente em guerras, né? A gente não tem uma população que sofreu com grandes calamidades, com grandes problemas, a gente não tem terremoto, né? Guerras, enfim. E ao mesmo tempo, estamos vivendo uma coisa totalmente única. É verdade. É verdade. E me conta uma coisa. Olha, eu acho que todo mundo vai passar um pouco transformado, assim. Alguma coisa vai ser melhorada, alguma semente está sendo plantada no coração para que as pessoas consigam se desenvolver, né, no futuro, sem essa pandemia, de uma outra forma. Está abrindo canais. Só um comentário importante antes, porque, veja, Maria, logo que começou todo esse problema, que ficamos sabendo que estava vindo um vírus lá do Oriente, a primeira atitude que eu e a Cláudia tivemos fomos como ajudar as pessoas. Isto é, nós começamos a fazer lives na internet, em casa, para que ajudar as pessoas, porque as pessoas precisam de uma ajuda para passar desse estado mental para outro. Porque muitas sofrem, têm angústia, correm para baixo da cama, ou correm para a internet para descobrir que ela vai morrer no dia seguinte, quer dizer, um desespero muito grande, e precisa de alguém orientar. Por isso o teu papel é tão importante enquanto terapeuta. Mas tanto que nós estamos hoje aqui numa rádio a convite para estarmos aqui, graças a esse trabalho que a gente vem fazendo há muito tempo. Os problemas existem. Hoje é o coronavírus, mas ontem eram outros, amanhã serão outros, e as pessoas precisam aprender a fazer esses upgrades. Né? Esse upgrade de reconhecer o problema acontecendo, as crises acontecendo, e utilizá-las como uma transformação. E é isso que você faz, claro, é a tua especialidade, a tua profissão, mas precisamos ajudar, tipo assim, eu gosto muito daquele exemplo que fala que Deus vai sussurrando no ouvido, sussurrando, e se a gente não faz nada, ele vem dar um tapão. O vírus é um tapão. Né? E com esse tapão ele leva um tombo. É verdade. Às vezes não adianta nada. E o que a gente quer fazer, inclusive agora... É mais difícil. O que a gente quer fazer, inclusive, numa rádio agora, é sussurrar mais alto, para que as pessoas possam acreditar em si mesmas, né? Marili, mas existem dois... Oi. Não, pode continuar, que eu já ia falar de uma outra coisa. Pode falar, do que eu já estava falando. Mas eu acredito, já que existem dois tipos de pessoas. As pessoas que estão disponíveis para a mudança e as pessoas que não querem mudar. Aí sofre mais. Delas. Dentro delas. Mas muitas delas não sabem que tem que mudar. Esse que é o papel da gente provocar. E talvez nunca aprendam. Claro, mas aquele que não vai aprender nunca... Precisa querer muito essa Tem aqueles que vão fazer 20 anos de terapia com terapeuta só para bater papo. Quer dizer, porque justamente eles encontram uma maneira de se esconder naquele diálogo. E até a gente sabe que o bom terapeuta é aquele que dá até alta para essa pessoa antes, né? Para ver se outro terapeuta ou alguém consegue quebrar essa defesa. A resistência da pessoa. Agora, o que depende da criação. Sim. E das ambições, né? Assim, o que a pessoa quer. Porque até mesmo quem fica muito tempo indo na terapeuta e vai lá conversar, isso também é terapêutico, a pessoa está se descobrindo de alguma maneira. Ela pode não estar resolvendo o problema dela, de fato. Mas ela tem ali numa bengala sem aprender a andar sozinha pelos próprios pés. Mas tem gente que não quer andar sozinha pelos próprios pés. Né? E que precisa dessa companhia. Tem gente que está se sentindo tão sozinho que aquele é o momento dela se sentir acompanhada, orientada. É tipo uma carência de, talvez, de pai, de mãe, de amigo. É uma pessoa que precisa disso. Mas pode falar que não quer, mas tem pessoas que querem sim. No fundo não sabem como. E aí que está o papel terapêutico do terapeuta conseguir mostrar que existe um caminho. Isso, a palavra ressignificar, que é o que busca um terapeuta fazer no coração de uma pessoa, faz com que ela pense assim, nossa, eu não tinha pensado dessa maneira, agora eu sei o que posso. E aí ele segue um caminho melhor. Bom, deixa eu falar o que eu queria, Marili. Nesse período que a gente está passando por essa transformação e que a gente... entende que algumas coisas estão sendo mudadas e ressignificadas e que a gente está sendo transformado, né, de fato, assim. Deve ser muito bacana para uma terapeuta como você, com experiência, com bastante tempo de experiência nisso, perceber as mudanças do antes e depois em alguém, né? Você conhece alguém antes de determinadas situações, às vezes encontra essa pessoa num outro processo e daí agora está ajudando muitas vezes a passar por um período difícil e vai acompanhar depois também
essas transformações. Como é que é para você, terapeuta, conseguir perceber a lapidação que você ajuda a pessoa a fazer nela através do momento em que ela quer, né, fazer algum tipo de mudança ou que ela descobre alguma coisa para melhorar? É um sentimento muito grande de gratidão que o meu trabalho possa ter ajudado algumas pessoas. Eu me sinto grata por aquela pessoa ter se entregue nas minhas mãos e depois tocar sua vida de uma forma cada vez melhor para si mesmo. Isso é muito gratificante. Agora, eu percebo que a pessoa deseja muito isso. Então, essas mudanças que a pessoa vivencia em períodos diferentes da vida fazem parte da nossa vida. São crises que a gente vivencia e que às vezes a gente ouve uma palavra, muda, transforma a pessoa. Então, isso você mais do que ninguém sabe disso, né, Cláudia? Sim, exatamente. Por isso que eu te convidei. Né? Porque existe um antes e depois da Marili. Hein? Bom, a gente vai encerrando esse segundo bloco, agradecendo a tua participação. Marili, quem quiser entrar em contato com você, quem quiser conhecer você ou de repente precisa de uma ajuda terapêutica, encontra você aonde? Através do número de telefone 99694-5344. Tá, e nas redes sociais? É o mesmo do WhatsApp. Tá, e nas redes sociais? E uma coisa que eu gostaria de dizer também, auxiliando as pessoas, o Estado do Paraná e a Universidade Federal do Paraná, eles estão fazendo triagem, pessoas muito angustiadas. Não fiquem sofrendo, não fiquem no sofrimento. Não se prendam a essa angústia. Procure ajuda. Busquem ajuda. Eles estão oferecendo também auxílio através do telefone da universidade, que eu não sei no momento, mas tem que pesquisar, mas eles estão oferecendo triagem com psicólogo. Que às vezes a angústia não é que a pessoa tenha o coronavírus. Ela está angustiada e não consegue respirar. Que legal isso. A gente então, comentou aqui num... caminhada. A gente teve um programa através que dos vários procedimentos que a saúde pública tem. Então, isso também é um movimento diferente do Estado para auxiliar as pessoas que estão sofrendo muito. Que legal. A gente comentou aqui num programa que pessoas que estão passando fome ou algum tipo de necessidade podem amarrar nas grades, nos portões das suas casas, colocar na janela uma bandeira, um pano branco e tudo mais para pedido de ajuda. E nesse sentido do que você acabou de falar, de uma ajuda de fome. Agora, uma fome emocional também é isso, né? Ela pode procurar a Universidade Federal do Paraná e pedir um socorro porque estão passando por um processo emocional complicado. Que legal. E às vezes precisam de algum auxílio medicamentoso. Até isso eles estão encaminhando as pessoas, sabe? E um último papo preventivo. Gente, por favor, você que está ouvindo, vamos parar de se agredir nas mídias sociais ou em qualquer lugar. Tenha a sua opinião, debata a opinião, porque só traz mais angústia e tristeza para as pessoas. Ninguém ganha nada com isso, nem você que de repente pode colocar teu ódio numa mídia social e está desabafando. Não é ali o local para desabafar. Para existem terapeutas que pedem ajuda. Vai lá, bate na porta e fala assim: me ajuda a pensar que eu estou angustiado. Não esvazie teu medo para cima dos outros. Você só está ferindo pessoas e quanto mais ferir pessoas, menos imunidade você vai ter. Pense nisso. Somos colaborativos. Tanto que você veja, a entrevistada de hoje está falando sobre o processo terapêutico e como enfrentar dificuldades. Ela que é psicóloga de consultório e que tem toda uma experiência, está dando uma sugestão de algo gratuito que a Universidade Federal do Paraná está oferecendo para quem de repente não pode pagar. Claro. Né? Muito legal, somos colaborativos.
Esse é o sentido. Com toda certeza. Né? Talvez uma das grandes lições que a gente não pode esquecer quando tudo isso acabar. Não é? A palavra é solidariedade. Isso aí. Marili, Solidário. muito obrigada. Um ótimo dia para você, uma ótima semana. Obrigada, Cláudia. Um Pra beijo. você também, Jaci. Obrigado, Obrigada pela atenção de vocês, tá? Tchau. Tchau. E a gente já continua. Estamos de volta com o nosso terceiro bloco. Hoje estamos falando sobre tempo, como ele é relativo, como ele pode parecer estressante e, ao mesmo tempo, lá no futuro, pode ser que um dia a gente sinta saudades desse tempo, hein? Eu não vejo como saudades, né? Quer dizer, a palavra saudade é aquilo que te faz um vazio, te faz uma falta. Eu gostaria que a gente olhasse para o passado e sentisse orgulho. E quando você sente orgulho daquilo, você sente uma emoção tão boa, tão gostosa. Por quê? Porque você, durante a crise, durante o drama, durante as dores, você foi maior. Você conseguiu levantar, você conseguiu ajudar, você conseguiu trazer pessoas para uma colaboração maior entre cada um. Você conseguiu buscar ajuda, procurar um terapeuta, bater na porta, toque, 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 e perguntar assim, me ajuda a pensar porque eu estou com medo? Me ajuda a pensar porque eu estou angustiado? Claro que pode ser um pastor, um padre, pode ser uma pessoa de confiança. A diferença é o terapeuta, ele tem um conhecimento maior que ele pode te ajudar. Porém, pedir ajuda é muito legal. E eu vejo que muitas pessoas, eu tenho até uma experiência como médico, a gente encaminha para um terapeuta, as pessoas não vão. As pessoas perdem muito tempo, se nós estamos falando sobre tempo, perdem muito tempo na vida, claro. Eu sempre digo, cada um tem sua história, mas acelere a tua história, levante e ande. Tem gente que pensa que conversando com um amigo vai fazer o mesmo efeito, porque desabafa, mas muitas vezes você escolhe que tipo de amiga vai falar determinado assunto para ela não dizer algo que eu não goste. E é muito difícil, porque o amigo... Aí você não cresce. O amigo pode ter um pensamento, uma manipulação, e um terapeuta não. O terapeuta pode ter uma linha terapêutica que você não concorda, não é o problema. Procura outro. Mas o fato é que quando você se sente bem e tem confiança, você pode colocar para ele... Eu não vou nem usar o termo desabafar. Eu vou usar uma troca entre pessoas adultas, é uma troca de conhecimento e de direção. E aquilo que quando falam que você escuta uma palavra pode mudar a tua vida, está esperando quem em casa ainda, que não foi buscar ajuda. Entende? Então saia das mídias sociais com tanta ódio, tanta raiva, com tanta dor. Então vamos ter orgulho no futuro, não saudades. O que eu falo de saudades é assim... Por exemplo, a gente tem uma filha pequena em casa e talvez a gente sinta saudades de tê-la durante o dia inteiro, muitas vezes interrompendo coisas que a gente estava tentando fazer. Eu, especialmente, porque às vezes eu estou super concentrada num texto, ela está me chamando, eu começo e paro, mas ela é pequena, ela tem um encantamento, ela provoca uma série de coisas. E quando ela estiver de volta na escola, pode ser que eu sinta saudades. Né? E ao mesmo tempo eu estou desenvolvendo uma habilidade de paciência, tolerância com a realidade dela, e a gente tem se aproximado ainda mais enquanto mãe e filha, com leituras de livros, com algum tipo de brincadeira, com filminhos, com joguinhos, com algumas coisas de lazer, e isso vai deixar saudades. Eu entendo o que isso quer dizer com saudades, isso é uma questão semântica, conceitual da palavra. Quando eu coloco para você sentir orgulho, porque geralmente saudades às vezes fica um pouco melancólico, dá uma sensação, eu estou trazendo para o teu coração felicidade, eu quero estar lá na frente daqui a alguns anos e olhar para trás e ficar muito feliz e orgulhoso por estar eu e você aqui na frente da rádio com a companhia de pessoas maravilhosas aqui dentro, o Will, o Paulo, pessoas que estão tentando levar para vocês um pensamento cada vez melhor. Eu já falei aqui no começo, eu não sou dono das verdades, mas eu estou procurando dar o meu melhor. Dê o teu melhor hoje. Então eu pergunto para você que está me ouvindo agora, quem que você ajudou? A quem que você serviu? E servir e ajudar te dá uma emoção tão grande e positiva. A nossa filhinha, para nós sairmos de casa hoje, foi complicado. Ela quer vir junto, ela tem 3 anos e ela chora, mas a gente sabe dos papéis e prioridades, inclusive da importância de pôr limites nela. E saber que tem coisas importantes, ela vai aprender isso. Então, que ideia que você deu que mudou a vida de alguém?
Pensa nisso, não sou eu que sou capaz, você é capaz, todos Talvez nós somos. isso seja um dos itens para a gente colocar como uma das coisas para fazer no dia. Não só arrumar o armário, não é só isso que a gente tem que fazer durante a quarentena. De repente, já que não pode encontrar, liga para alguém, oferece teu ouvido, oferece um ombro, né? Amigo à distância, tenta ajudar, tenta orientar, tenta pelo menos se interessar por alguém. Certa vez, já que é para falar de tempo, numa UTI, uma pessoa que estava morrendo, numa UTI real, ele virou para o filho e falou assim, essa pessoa falou assim, eu fui uma farsa. Nós não podemos ser uma farsa. Eu falei para ele, ele não foi uma farsa em momento algum, ele foi autêntico dentro do possível dele, nós somos as pessoas possíveis, mas o nível de consciência dele, ele lá no momento da morte pensou, poderia ter feito tanta coisa. E eu falei, não, você foi o teu possível, e olha o filho maravilhoso que você criou. Você sabe disso. Entende? Então, se você criou uma família maravilhosa, se você tem, é o teu possível. Agora, claro que eu estou aqui tentando dar além do meu possível, mas sempre vai ser o meu possível. Entende? Mas ter a atitude de levantar, de ir atrás, de tentar fazer alguma coisa de bom para o coração dos outros, é o melhor mundo que se pode viver. E eu estou lutando aqui pela felicidade da minha filha, vamos falar de tempo, no futuro. Porque se eu conseguir ajudar você e você ajudar teus filhos, as pessoas que te cercam, um dia minha filha vai encontrar com teu filho. Entende? Quer dizer, então, esse mundo relacional lá na frente, nós vamos estar plantando algo aqui muito maior e melhor. Agora, nessa rotina de vida, de casa e de mudanças de comportamento, vou contar aqui para você que está nos ouvindo e nos assistindo, que na sexta-feira, a filhinha resolveu construir uma piscina na sala de casa. Eu estava trabalhando, deixei ela com ele e pensei, ela tá com o pai, eu vou me concentrar aqui. E de repente, ela passou pelada pelo meu escritório, eu falei, tomara que ela não me veja que eu tenho que terminar um negócio aqui muito importante. De repente ela subiu e eu, escutei um barulhão. O que aconteceu? Mas assim, foram poucos segundos para eu chegar no lugar onde ela estava, ele também, e a gente prestar algum tipo de ajuda. Gente, ela pegou uma garrafinha de água, que tem uma capacidade mais ou menos de 300 ml de água e jogou várias vezes num lugar onde ela queria que fosse uma piscina. Ela foi para o quarto, tirou a roupinha dela, voltou para lá e tibum, porque em desenho isso funciona. Só que ela subiu numa mesinha do lado do sofá e pulou, como se aquilo fosse algo que fosse dar certo. Ela escorregou, bateu a cabeça e ela ficou com dor, com susto, frustrada, porque não deu certo. E aí, claro, ela teve todo o amparo e emocional e tudo mais, até a hora que ela falou, depois que tudo isso passou, é assim, mas agora eu não posso mais correr, eu não posso pular, o que eu posso fazer? Aí eu me dei conta que ela, apesar dos 3 anos, estava precisando de um pouco mais de espaço e também está se sentindo estressada. Aí a gente volta a pensar assim, mas e se a gente pudesse voltar no tempo? E aquilo que a gente porque ela poderia ter se machucado, ela poderia ter quebrado uma perna, ela poderia ter tido qualquer tipo de lesão grave. E quando alguma coisa complicada acontece na vida da gente, e nesse caso a gente está ensinando uma filha a se frustrar, porque nem todos os projetos vão dar certo. A gente está ensinando que no mundo real algumas coisas trazem consequências, tem dor, né? Algumas coisas vão impedir, né? Vão ser impossíveis de realizar. Mas aí a gente volta agora um pouquinho para o lado lúdico, né, que o Jacir vai contar para você uma história sobre voltar no tempo para tentar amenizar as dores que a gente sente no presente. Mas primeiro eu vou provocar quem está me ouvindo. A gente não ensina nada, a gente ajuda a aprender. Porque também nós estamos aprendendo, e nós aprendemos que uma filha consegue construir uma piscina onde não existe. Gente, põe água e pula dentro. Parecia que a gente estava sem teto num dia de chuva. Então todos nós aprendemos o tempo todo. Mas o que a Cláudia comentou é porque nós vimos juntos um filme chamado Questão de Tempo. Se você não assistiu, assista. Eu gosto de exemplos de filme porque tem filmes muito bacanas, com histórias muito legais. E nesse filme tinha um rapaz que quando ele chegava à maioridade, ele recebia um poder que ele era capaz de voltar no tempo. Era uma questão de família. Ele recebia do pai, Recebia do pai, era uma questão linear de família. E ele aprendeu a voltar no tempo. Então o que acontecia? Acontecia um dia normal, havia alguns problemas. Esse dia chegava no final do dia, ele voltava no tempo para corrigir esses problemas. Só que ele foi aprendendo algumas lições ao longo do filme. Claro, eu vou ter que ser mais rápido aqui para tentar simplificar.
Mas ele percebeu uma coisa, e isso eu percebo também, eu quero que você perceba na tua vida. A primeira grande lição do filme é: nós podemos sim voltar no tempo, sabia? Nós podemos voltar no tempo e corrigir alguns erros. Como? Eu posso voltar no tempo se eu discutir com a minha esposa de manhã, quando eu volto na hora do almoço, eu posso pedir perdão. Eu posso voltar no tempo e tentar abraçar e tentar fazer alguma coisa que eu deixei de fazer. Então, o voltar no tempo é uma grande lição que nós temos essa capacidade. Porém, vem logo uma segunda grande lição. Pode ser que quando você voltar, a tua esposa não esteja mais lá. Isto é, pode ser que alguns erros não possam ser corrigidos. Então nós temos que prestar atenção nisso, porque são dados muito importantes. Vamos corrigir o que é possível? Sim, mas cuidado. E aí nós temos também uma outra lição que ele aprendeu no filme, que é muito legal. Nunca queira corrigir os erros dos outros. Cada um tem sua própria história. Você pode inspirar, você pode conversar, mas não corrija o erro dos outros. Então são dados importantes em questões de tempo que são reais. Não é apenas uma ficção de um filme. E também, quando não conseguimos corrigir, vem uma lição muito legal. Deixa o que não deu para corrigir no passado. Não arrasta numa depressão, numa angústia, coisa que deveria ter feito e não fez. Lembra que a gente sempre fala que nós somos as pessoas possíveis? Se eu sou a pessoa possível, eu peço: perdoe, meu amor, eu não consegui, você tocou numa ferida minha, eu não consegui reagir de uma maneira adequada, isso me incomodou muito. Não importa, você vai arrumar, ajeitar da maneira mais amorosa possível. Cada um está em um processo de desenvolvimento. Cada um, exatamente. Diferente. E veja bem, a última grande lição que esse rapaz teve no filme. Quando estava para terminar o filme, chegava à noite, ele voltava, corrigia, chegava à noite, ele voltava e corrigia. Até o dia que ele se deu conta que se ele começasse o dia e fizesse as coisas certas, ele não precisaria voltar para corrigir. Então, é um poder que nós temos que não precisa ser usado desde que você age de uma maneira correta. Então, coloca no teu coração que não é que eu não vou falhar com a minha esposa, nós precisamos ter tolerância, amorosidade, não é que eu não vou falar com a minha filha, e não é que eu não vou falar com você aqui. Eu posso um dia falar uma besteira, qual é o problema? Qual é o problema de pedir perdão? Qual é o problema de reconhecer? Qual é o problema da gente ser humano? E nós, enquanto seres humanos, temos um coração, temos cabeça para aprender a pensar. Então, eu não estou aqui ensinando ninguém, eu estou ajudando você a pensar, porque se eu viesse aqui ensinar alguma coisa, não ia dar certo, porque pouca coisa a gente aprende. A gente só consegue absorver aquilo que a gente está preparado para receber. Aliás, superconsciência é exatamente isso, né? É você abrir teus canais mentais, é você receber algum tipo de estímulo e reformar a tua vida da melhor maneira, né? Então, a partir do momento em que a gente consegue inspirar você a agir diferente, a pensar diferente, a motivar você para agir diferente ou ser uma melhor versão de você, você é mais feliz, né? Até porque, quando ele falou vários passos do que aconteceria se você pudesse voltar no tempo, mas tem uma coisa que ele não disse, que é: se você pudesse voltar no tempo para arrumar alguma coisa, provavelmente outras que estariam no teu futuro você perderia. Então, existem coisas que estão acontecendo que você já ganhou de bônus, que são coisas muito boas. E a gente não pode deixar de olhar as coisas boas que a gente tem. Então, quando você agradece a Deus pelas coisas boas que você tem, pelo que você conseguiu conquistar, pela superação que você realizou na tua vida, o que adianta ir lá para trás? Né? Foi justamente aquele machucado, foi justamente aquele período de crise que te ajudou a se fortalecer. Agora tem mais um detalhe, né? Enquanto você não se colocar na posição de aprendiz, o mundo vai continuar te batendo. Então é um sofrimento desnecessário. É a palmadinha de Jesus, verdade. Tem o tempo de falar do filme do Tom Cruise? Rapidinho tem. Rapidinho, então, aí que tá. Quer dizer, teve um filme do Tom Cruise, que eu não recordo o nome agora. A gente adora o filme. Exatamente. E ele era um covarde, e era filho de um grande general, e ele era absolutamente covarde. Claro, um filme de ficção. E iria ter uma invasão, quase que como um dia D, de seres extraterrestres, e ele não queria de jeito nenhum. O fato é que, de repente, ele estava lá, no meio de todos aqueles monstros, e o americano tinha certeza que ia vencer a guerra de uma maneira absoluta e uma certeza muito forte. O fato é que morreu todo mundo, inclusive ele.
Só que segundos antes dele morrer, ele matou uma das feras lá, e o sangue da fera, ele matou sem querer, e o sangue das feras caiu sobre ele e deu o poder de voltar no tempo. O fato é que no momento que ele morreu, ele acordou exatamente no dia anterior, na posição que ele estava sendo obrigado a ir guerrear no dia seguinte. E ele ficou apavorado com aquilo, tentou contar para todo mundo que ia morrer todo mundo e não deu certo. No dia seguinte ele estava lá e assim passou o dia. Ele sempre que chegava ele morria, até que um dia ele se deu conta, pera um pouquinho, isso aqui aconteceu aqui, se eu modificar assim assado, ele conseguiu levar um pouco mais adiante. Isto é, ele se colocou numa posição, ele saiu da posição de medo e de arrogância para uma posição necessária de aprendiz, porque enquanto ele continuasse agindo da mesma maneira, ele ia continuar morrendo. Claro que eu vou partir agora para o final do filme, assistam quem quiser, claro que Tom Cruise venceu, mas a mensagem final, total, é isso, ele se colocou para aprender, e foi até o final do filme quando ele conseguiu aprender que ele poderia desenvolver as estratégias e conseguiu vencer. Então traga para a tua vida, porque eu assisti esse filme sozinho, e quando eu cheguei no dia seguinte, eu fui dormir, estava cansado, assisti o filme à noite, quando chegou o dia seguinte, o meu despertador tocou. E quando eu tocou o despertador, eu pensei, nossa, eu tenho oportunidade de começar tudo de novo. É mais um dia para eu aprender, é mais um dia para eu crescer, mais um dia para parar de errar, é mais um dia para eu corrigir as coisas e crescer cada vez mais para vencer os monstros que estão lá fora. Então, meu querido, hoje o monstro é o coronavírus. Vamos parar de falar besteira, parar de ter certeza, vamos parar de ter opiniões porque alguém falou, porque o ciclano falou. Acredite na tua sabedoria, acredite no teu conhecimento e vamos aprender cada vez mais com a cooperação, com o conhecimento de todos nós. Exatamente. Gente, eu estou olhando aqui, eu recebi uma mensagem de uma ouvinte, o nome dela é Adriana, e eu queria encontrar essa mensagem aqui para mostrar para vocês até o sobrenome dela e tudo, porque ela disse que o programa estava ajudando ela a superar uma série de dificuldades que ela vinha enfrentando e que estava dando estímulo para ela e para o marido para enfrentarem esse período ouvindo a gente aqui na rádio. Então é muito gostoso receber esse feedback de vocês. E, como eu digo, manda mensagem privada para mim. Às vezes eu não vou lembrar o sobrenome, ou de repente se você tem alguma coisa que você quer que a gente traga de assunto para poder conversar aqui no programa, a gente vai fazer isso com o maior carinho, né? Às vezes contando seu nome, se você permitir, às vezes não contando, porque é alguma coisa pessoal e tudo mais, a gente diz um passarinho me contou, mas o importante é que tenha essa troca, porque isso nos dá ânimo para vir aqui e trazer toda essa energia, toda essa carga boa que a gente traz para estimular você a plantar sementinhas boas no teu coração, a regar esses pensamentos também, que são mágicos, porque eles transformam a sua vida, tá? Então, a gente hoje falou sobre tempo, sobre essa questão de ser relativo para todo mundo, cada um dentro da sua caminhada, dentro das suas limitações, aquilo que tem que superar e tudo mais, e a gente está sempre aprendendo. Eu acabei de ver aqui também que a minha mãe está online, está nos vendo. Então, ó, oi, mãe. Sogrinha. Gente, um beijo bem grande para vocês, fiquem com Deus, até amanhã, que eu acho que a gente vai falar de alimentação, né? É um bom tema para aumentar a imunidade, que tal a gente falar um pouquinho do que a gente consome, do que a gente põe de proteínas e etc para dentro do corpo. Não percam, né? Porque tem muita coisa que vocês não sabem. Boa ideia. Beijo. Até amanhã. Em tempos como esse, é preciso perceber